Olá, graça e paz da parte de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Deus seja glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. A melhor notícia é a palavra de Deus, pois os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Olha, no livro do Jó, capítulo 19, tem algo extraordinário, algo maravilhoso. Veja o que a palavra de Deus diz. Ah, quem dera as minhas palavras fossem escritas, sim, fossem todas gravadas em um livro histórico. Jó diz assim. Jó está falando, confessando. Quisera eu, elas fossem talhadas a ferro, sobre o chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Contudo, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará e me defender, para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. E depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Eu, pessoalmente, não outra pessoa o verá, e me dirás como ele é. Ó, quão intensa é o desejo do meu coração por esse dia. O sofrimento de Jó foi tão agudo, tão grande, que ele olha para tudo que se há perto dele e não tem esperança. Mas ele faz uma confissão. Ele diz assim: eu queria que a minha história fosse gravada para outros conhecerem. Ele não sabia, certamente, que a sua história estaria sendo lida nesta manhã, que a sua história tornaria um livro. Ele não sabia que muitas pessoas, através da sua história, chegariam a Jesus Cristo como único Senhor Salvador. Mas ele diz assim, com convicção, ele diz com fé, com tudo. Ele não sabe que a história dele seria escrita, mas ele sabe de uma coisa: contudo, porém, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Ele diz: olha, eu sei que o meu Deus vive, eu sei que o meu Salvador vive, eu sei que o meu Redentor vive, e ele vai me defender. Eu tenho certeza absoluta que ele vai me defender. Aí ele diz: olha, no Antigo Testamento as pessoas não tinham assim muita clareza da eternidade. Não tinha, não. Se nós olharmos todo o Velho Testamento, havia sim uma pequena luz. Quem abre esse farol esplêndido é o Novo Testamento. Mas o Velho Testamento tem uma pequena luz. Mas pelo Espírito de Deus ele diz o seguinte: eu o verei com os meus próprios olhos. Eu pessoalmente, não a outra pessoa o verá. E me dirá como ele o é. Mas eu vou vê-lo, eu vou contemplar. Ele está falando da eternidade. E nós estamos caminhando para a eternidade. Às vezes eu paro no semáforo e tem 50 segundos. E eu fico contando os 50 segundos. Depois que termina, eu digo, menos 50 segundos para eu chegar à eternidade. Cada dia nós estamos caminhando. E a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos: como eu chegarei? Eu estou preparado para esta eternidade? Jó estava preparado. Jó cria no seu Redentor. Jó entendia que o seu Redentor vivia e esse Redentor se levantaria para defendê-lo. E a Bíblia diz que Cristo é o nosso Redentor. Cristo é o nosso Salvador. Ele disse: Pai, está pago. Pai, está consumado. E nós temos direito de entrarmos de antemão no santuário, porque Cristo conquistou para nós. E de antemão ele já nos deu o seu Espírito como penhor para o louvor da sua glória. A Bíblia diz que ele é o Deus dos vivos. Jesus, certa vez falando, disse assim: olha, Deus não é Deus dos mortos. Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
Paulo, ele disse assim, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, pois Paulo tinha visto coisas inefáveis do outro lado. Então, a vida eterna existe e Jesus é a vida, Jesus é o caminho que nos traz a vida eterna. Você já entregou-se a Ele? Você crê nele? Você está preparado para encontrar com Ele? Então, se não, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Como o Amós disse, ó Israel, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Nós nos preparamos para muitas coisas, contudo, a última, e às vezes não, é a eternidade. Jó não sabia que Deus ia salvá-lo ou curá-lo. Jó não sabia que seus bens iam ser restituídos, mas ele cria no seu Redentor. Ele sabia que há um Deus no céu. Ele sabia que a vida não era resumida simplesmente aqui na terra. O nosso corpo pode perecer e vai perecer se Cristo não voltar, mas a nossa alma estará com o Senhor para a glória de Deus. Aqueles que o aceitam como Senhor e como Salvador, aqueles que se derramam, aqueles que reconhecem que é pecador, miserável e que precisa do Redentor, daquele que redime, daquele que dá nova vida. Até uma outra oportunidade, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos da Igreja Presbiteriana de Estância. Fica na Rua Gomercindo Bessa, 124. Os cultos são dia de quinta-feira às 19 horas, aos domingos às 9 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos. Você e todos os seus são nossos convidados especiais para o louvor da glória do nome do Senhor. Amém.